Olá amigos, este é o canal do Zaraba. Hoje eu vou falar sobre a juventude. Nós temos aqui um exemplo de que a santidade pode ser buscada desde cedo. No caso aqui do jovem Carlo Acutis, que hoje foi beatificado em Milão, que morreu aos 15 anos em 2006 de leucemia, e ele se tornou o primeiro influencer beato. A igreja reconheceu como milagre a cura de uma criança brasileira que tocou numa relíquia de Acutis. Por outro lado, aqui eu trago para vocês também aqui, a partir de uma matéria que eu fiquei sabendo pelo canal do Pontes Sem Censura, do professor Evandro Pontes, que ele leu da Folha uma matéria indigna, nojenta, né? Publicada hoje na Folhinha, uma publicação da Folha de São Paulo dedicada à criança e a jovens. E aqui o título é esse aqui, ó. Será que ainda sou criança? Meninos e meninas dizem que pensam sobre mudança. E é um festival de besteiras, mas que tem sentido. Essa matéria é assinada por uma tal de Marcela Franco, uma jornalista da Folha de São Paulo, que deve ter sido formada e, aliás, doutrinada pela escola de Frankfurt, que domina as faculdades brasileiras, principalmente de comunicação, de ciências sociais. E aqui ela diz, olha, todo mundo parece saber dizer quando que um bebê vira criança, quando ele aprende a andar. Ou quando alguém vira adulto, quando ele pode votar e dirigir. Mas será que dá para dizer certinho quando é que, afinal de contas, a gente deixa de ser criança? Ela fala aqui também da questão de virar adulto, quando se pode votar e dirigir. Bom, aqui no Brasil, 16 anos. Você pode dizer que um indivíduo de 16 anos, ele tem todo o controle de sua vida? Isso é um absurdo, né? Na verdade, não. Ainda não está formada, a sua personalidade ainda está sendo formada, ou doutrinada, ou deformada pelas escolas em geral. E aqui ela segue, ó. Um grupo de pessoas importante chamado Organização Mundial da Saúde tem a resposta: a infância acaba aos 10 anos. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde é um gabinete aliado ao Partido Comunista Chinês. Ali não tem ciência, ali só tem retórica, ali só tem manipulação de dados para favorecer uma ideologia que quer implantar no mundo controle social total. Essas pessoas são importantes para o Partido Chinês, Comunista Chinês. Essas pessoas são abjetas, são seres abjetos e que jogou e que foram responsáveis também pela morte de milhares e milhares de pessoas com suas recomendações e imposições de lockdown, de fechamento, do confinamento das pessoas como se fosse gado em suas casas, nessa pandemia farsa que ela própria criou. Então, veja bem, aqui nós temos outro, olha, essa jornalista entrevista criança. Eu deixei de ser criança com 10 anos, explica Tática Rodrigues, de 11. Quando você cresce, muda sua voz, seu corpo e também sua cara. Comigo, às vezes, eu fico triste por motivo nenhum, mas ainda gosto de brincar. Aqui ela traz outras entrevistas com criança. Criança não sabe o que fala. E ela recorta essas respostas para montar uma narrativa para reduzir a infância e principalmente criando um ambiente propício para a pedofilia. Ela aqui, ó, veja bem. E há também quem pensa que tudo se dá bem cedo. Eu acho, entre aspas, eu acho que a gente é criança até os 9 anos. Diz Ronan Guerra, 8 anos. Passar para a pré-adolescência parece ter prós e contras.
Pina já tem um plano para quando essa fase chegar. Eu acho que eu vou fazer, acho que vou poder fazer o que eu quiser, mesmo quando estiver adolescente. Porque se eu ainda quiser levar meu bichinho na bolsa, eu levo. Veja bem, eu vou poder fazer o que eu quiser. Não lembra aquela lei do mago negro Aleister Crowley, guru de Paulo Coelho e de Raul Seixas, que sua música Sociedade Alternativa tem lá um verso satânico desse mago que diz: faça o que tu queres, pois tudo é da lei. Então, essa matéria é uma matéria nojenta que tenta criar na imaginação das crianças, por exemplo, que aos 12 anos ela já é mulher, a menina já é mulher. Aos 12 anos o menino já é homem. Não é. Isso foge à lógica e a tudo aquilo que conhecemos ao longo dos tempos. Nessa idade de até 15 anos, esses meninos e essas meninas, eles não têm a sua personalidade formada e, portanto, eles não podem decidir por si próprios coisas relevantes. Eles precisam dos conselhos dos seus pais. Mas essa geração está sendo formada e doutrinada pelas escolas com identidade de gênero e outras coisas mais, via internet, a propagação do gaysismo, do homossexualismo e inclusive da própria pedofilia. Isso é um absurdo o que está acontecendo. Essa matéria é uma matéria realmente, o Pontes tem razão, essa é uma matéria nojenta. E aqui nós temos aqui o filósofo, professor Olavo de Carvalho, que em fevereiro, aliás, 18 de novembro de 2013, ele postou no seu Facebook: quando eu disse que o gaysismo se transformaria em instrumento de perseguição anticristã, responderam que eu era louco. Quando disse que o passo seguinte seria a descriminalização da pedofilia, mais louco ainda. Se o pessoal simplesmente lesse os debates entre os guias iluminados do movimento revolucionário, saberia que estão na fila de espera para ser legitimado como condutas normais e inatacáveis: o incesto, a necrofilia e o canibalismo. Mas, meus amigos, nem tudo é coisa ruim. Nós temos aqui, por exemplo, nesse caso do jovem Carlo Acutis, que desde cedo se dedicou à vida cristã, à caridade, a estar intimamente ligado com Deus, rezando o texto todo dia e comungando rotineiramente, intimamente ligado com a Santíssima Trindade. Esse jovem é um exemplo a ser seguido pela juventude. Nós temos também na juventude o exemplo dos pastorinhos de Fátima. Dois deles, Jacinta, os dois, com exceção de Lúcia, os outros dois, Jacinta, esqueci o nome do menino, eles morreram cedo. Eles morreram cedo. Vamos ver aqui, pastorinhos de Fátima. O nome é o Francisco de Jesus Marto, sua irmã Jacinta de Jesus Marto e sua prima Lúcia. A Lúcia ainda está viva até hoje. Pois bem, o Francisco, ele morreu jovem, criança, e a Nossa Senhora avisou para ele e para sua irmã e para sua irmã também, para sua irmã Jacinta, que eles sofreriam e morreriam cedo, porque estariam com ela no céu. Então eles se santificaram ainda crianças, assim como esse jovem Carlo Acutis. Hoje foi um dia de festa, né, pela sua beatificação. A cerimônia solene de beatificação aconteceu na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália, na presença da família do jovem
e foi transmitida ao vivo pela internet. Segundo a igreja, o corpo do adolescente ainda está intacto, com sua calça jeans e tênis. O Vaticano afirma que os restos mortais foram recompostos, mas não detalha o processo. Ele foi declarado venerável em 5 de julho de 2018. Quase um ano depois, seus restos mortais foram transferidos para Assis, onde foi beatificado neste sábado. Aqui está a sua cripta aí. E a data da sua celebração passa a ser 12 de outubro, a mesma data em que celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças. Aqui tem essa declaração interessante de Carlo Acutis. Veja bem que ele fala: antes de morrer, quando perguntaram se não estava triste por morrer jovem, ele, Carlo Acutis, respondeu: não, porque eu não desperdicei nem um minuto da minha vida fazendo coisas que não agradam a Deus. Ou seja, para Carlo, agradar a Deus significa ter uma vida plena. Não agradar a Deus significa desperdiçar a vida, afirmou na publicação o frade capuchinho Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, reitor do Santuário do Despojamento em Assis, onde o jovem está sepultado. Esse beato adolescente, ele amava jogar futebol, videogame, comer Nutella e sorvete, dedicou boa parte de sua vida ao catecismo virtual e à criação de redes online para conectar mais de 10 mil paróquias. Ele nasceu em Londres, filho de pai italiano, logo se mudou para a Itália. Aqui está a Capela de Assis. Aqui é interessante observar isso aqui. Em Milão, já na adolescência, Acutis criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado na igreja e para evangelizar, daí o título de padroeiro da internet. Antônia Salzano, mãe do beato, contou ao site do Vaticano que o jovem, com um computador relativamente obsoleto, conseguiu alcançar milhares de pessoas em todos os continentes, graças à sua personalidade e à forma como comunicava sua fé. O bispo de Assis, Domenico Sorrentino, afirma que o novo beato exerce hoje uma atração semelhante à de São Francisco de Assis em seu tempo. Em Assis estamos acostumados ao encanto de São Francisco, que atrai milhões de visitantes e muito devotos. Mas o que um menino que morreu aos 15 anos em 2016 já seja tão influente é algo que pode ser explicado por motivos sobrenaturais. A atração que Carlo exerce se parece, de certa forma, com a que Francisco de Assis exerceu, afirmou o sacerdote à mídia italiana. E aqui nós temos aqui a família e o garoto. Nessa foto aqui está o garoto que tocou as relíquias de Carlo Acutis e se curou. Veja que a relíquia está em uma paróquia em Campo Grande, comandada pelo padre Marcelo Tenório, que realiza missas ao beato todo dia 12 de outubro. Aqui está o relato dele. A criança, me lembro bem, estava raquítica, tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido, e teve a cura logo depois. O jovem é considerado pelo Papa Francisco brilhante e criativo, um exemplo para novas gerações. E essa criança aqui, o avô e o menino, e essa criança que foi curada ao tocar numa roupa, né, numa roupa contendo o sangue de Carlo. Ele foi curado e é considerado um milagre com a intercessão desse jovem beato. Então, meus amigos, né, apesar de toda essa mídia, a televisão e dessa mídia comunista, satânica, continuar com a sua pregação de destruição dos valores familiares, da religião, do cristianismo, perseguindo os cristãos, perseguindo os conservadores, ainda resta esperança a partir do momento que nós vemos surgir seres como esse jovem Carlo, que é uma fonte de inspiração para os jovens, para buscar a sua santidade, fazer aquilo que agrada a Deus e sair desse mundo pernóstico da televisão, da internet. Ele prova também que a internet tem seu lado bom
A televisão não tem. Televisão, tudo que passa na televisão é porcaria. Nós devemos sair fora, evitar que as crianças tenham acesso a essa plataforma satânica. A internet, contudo, se a criança tem uma boa formação católica, uma boa religiosa, né, se seus pais lhe dão uma boa formação e boas escolas, porque hoje também escola boa é rara, mas ele pode complementar a sua educação em casa, fortalecendo o imaginário da criança com literatura de de leituras da vidas dos santos, de contos, de poesia, para enriquecer o seu imaginário, com certeza ele estará mais preparado para lidar com as armadilhas que tem na internet. Hoje é um dia muito gratificante, muito feliz para a Igreja Católica, celebrando a beatificação desse jovem, que ele seja, sim, inspiração para os nossos jovens que hoje estão perdidos, jogados na iniquidade da droga e do sexo e de outras coisas fáceis. Sem contar que eles estão submetidos a uma doutrinação nas escolas para aceitar como normal a gaysização e a liberdade sexual, a promiscuidade, bem dizer, desde cedo, o que favorece aos predadores sexuais presentes em todos os lugares do mundo de hoje. Rezemos hoje, meus amigos, né, para que nossa juventude se espelhe em Carlo Acutis, nos pastorinhos de Fátima e em tantos outros santos da Igreja Católica que provaram que o que importa é fazer aquilo que agrada a Deus e não o que nos agrada. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.